Olá, tudo bem? Nós vamos fazer agora uma análise de caso. Eu vou contar um caso que eu atendi, uma situação que eu atendi há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Essa senhora chegou para mim com relatos. A maior reclamação dela era o quê? A maior reclamação dela é que a família não ajudava com a limpeza da casa. Que a casa era muito grande, vivia muito suja, que as janelas eram muito sujas, que ela tinha que lavar as janelas sozinha com mangueira, que ninguém ajudava ela, que a garagem vivia suja e que ela vivia num chiqueiro. Essa era a reclamação dela. E que ela tinha nojo de tanta sujeira. E ela não conseguia fazer com que o filho e a filha e o marido a ajudassem. E ela estava sobrecarregada com a limpeza da casa. Passado alguns atendimentos, eu percebi que ela tinha um excesso de sensação profunda de sujeira. Porque eu comecei a perguntar para ela, por que você acha que você precisa lavar as vidraças toda semana? Eu perguntei. E ela dizia, porque tá suja, é muita sujeira, é muito pó. Mas você mora no sítio, no interior, aonde tem tanto pó? Não. Mora no centro. Disse assim, mas eu também, onde eu moro é rua, estrada de chão. Naquele tempo eu morava numa casa, um loteamento ainda que era estrada de chão. E também é bastante vidro, mas eu não preciso jogar água nas janelas uma vez por semana. Então você tem que ir fazendo perguntas para chegar no assunto. Quando nós estávamos no terceiro atendimento, ela disse assim, eu quero te contar algo que eu nunca contei para ninguém. Quando eu era pequena, eu tinha uns 8, 9 anos, eu e o meu irmão, nós morávamos no sítio e o meu pai criava porcos. Prestem atenção para que vocês entendam. O meu pai criava porcos e certo dia nós estávamos observando quando chegou um senhor lá nessa criação de porcos. Eu não lembro o nome correto agora, se era um engenheiro agrônomo, não sei. E ele veio para fertilizar as porcas, para ter bastante produção. E ele botava o porco, que se chama cachaço, eu não sei se vocês sabiam disso, aquele porco para reprodução, em cima das porcas. E ele foi colocando um atrás do outro. E eles estavam vendo isso como crianças. E como criança, ela começou a sentir prazer vendo aquilo ali. E ela convidou o irmão para imitar aquela situação. O irmão, também pequeno, começou a subir. Ela ficou na posição de um porco. E o irmão fazia como se estivesse tendo uma relação sexual com ela. Então, o que aconteceu nessa situação? Houve uma exposição sexual precoce. Ainda que com animais, ela estava assistindo. Houve também uma sexualização precoce. Por quê? Porque ela não sabia o que era uma relação sexual, mas logo ela pediu para o irmão fazer igual o pai estava fazendo junto com aquele senhor, subir nas costas dela. E houve também a exposição de um comportamento sexual explícito. E aquilo ali gerou nela raiva, ela tinha raiva dela. E ela tinha nojo dela e do corpo dela e nojo e raiva de relação sexual. Olha que profundo. Algo que você pode dizer, que coisa boba. Não, pode causar muitos danos. Lembrando que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas nela causou danos profundos. Na psicanálise, na psicologia, nós também podemos dizer que foi abuso sexual indireto, sem contato. Por quê? Porque a criança não está preparada para ver esse tipo de situação. Não foi uma coisa natural ali, onde um cachorro do nada começa a ter uma relação sexual ali, à frente de todo mundo, mas era algo que estava acontecendo com a ajuda de seres humanos e por um tempo longo. E essas crianças estavam observando e vendo isso. Então, o que aconteceu? Como eu disse, ela tinha nojo. Ela se referia à casa dela como nojenta, ao marido, aos filhos como nojentos, que não ajudavam a limpar nada. O tempo todo ela vivia em constante
trabalho para manter essa casa limpa. E ela tinha uma vergonha tóxica. Por que uma vergonha tóxica? Porque para ela era algo muito feio que ela jamais poderia contar para alguém. E eu quero que vocês percebam que mecanismos obsessivos ligados à sujeira têm que sempre ser analisados em relação ao abuso sexual. Pessoas que lavam a mão constantemente. Eu já tive pacientes que lavavam a mão constantemente. Por quê? Porque na infância o tio fez ela tocar os órgãos genitais, fez masturbar. Então, a mão continua suja. Ainda que você lave o toque. Muitas vezes o toque pode vir devido a abuso sexual. Então, aconteceu que quando eu fui tratar o caso dela, como nesse tempo eu atendia como libertadora em uma igreja, eu fui fazer uma oração específica. No final dos atendimentos, quando nós já tratamos tudo isso, tratamos o trauma, a vergonha, ela entendeu que houve essa exposição sexual indireta, se perdoou porque carregava muita culpa, ela se sentia muito culpada porque ela sentiu prazer. E não é que a criança não vá sentir prazer. Quando a criança é exposta a atos sexuais precoces, ela pode sentir prazer. E com isso a culpa vem batendo mais forte, porque ela sentiu algo. Nós somos seres assexuados. Então nós podemos, na infância, sim, sentir prazer. Principalmente quando é algo sem violência, pode despertar. E despertou nela. Com isso eu quero dizer que no final eu fiz uma oração, porque esse atendimento era feito para pessoas evangélicas, pessoas cristãs. E durante a oração, essa mulher ela começou a gritar igual um porco, como se esse porco estivesse sendo levado ao abatedouro e estivesse sendo morto. Mas foram gritos horríveis, que no corredor da igreja, era um corredor de atendimento assim, de todo o ministério, né, dos pastores, salas pastorais, sala de contabilidade, tudo, era um corredor, eu acredito que mais de 100 metros. E até o final se ouvia o grito de um animal dentro dessa sala de atendimento. E após ali aconteceu 2 processos, né? Ela ressignificou o trauma, 2 ou mais, ressignificou o trauma, se perdoou, que é muito importante, ela carregava muita culpa, entendeu o que aconteceu na vida dela e também foi liberta de algo que entrou nela, de tanto ela falar. Ela declarava para os filhos, para o marido: vocês parecem uns porcos, vocês têm espírito de porco. Ela trouxe para cima dela. Isso, gente, é aqui para quem acredita, tá bom? Isso é algo que eu vivi pessoal com essa paciente. Normalmente, nos atendimentos de psicanálise e de psicologia, nós não falamos do Senhor Jesus e nem oramos no final, a não ser que a pessoa seja evangélica e diga: eu quero que tu me atenda e que tu ore comigo. Aí é ok. Se não, tem que ser neutro, o atendimento tem que ser neutro. Essa pessoa ela já foi para lá porque era uma igreja, ela queria ser atendida dentro da palavra de Deus. E aconteceu essa experiência. Então, a restauração na vida dessa mulher, no final do processo, foi completa e total. Eu quero que você ouça esse vídeo e que você faça algum comentário, se você já atendeu algo desse tipo, se você aprendeu comigo hoje. Compartilha aqui. Depois o grupo vai ser fechado. Esse grupo, como eu falei ali nas regras, ele não é um grupo para a gente dar bom dia, para a gente dar boa tarde. Ele vai ser aberto algumas vezes na semana. E conforme o que eu for compartilhando, você vai poder estar dando a sua sugestão, o seu comentário, dizendo se já atendeu alguém assim também e o que aprendeu. Você já atendeu algo nesse nível? Desta forma? Espero a sua resposta aqui.